Olá, seja bem-vindo à capacitação do tipo de operação na viagem, frete a pagar. O objetivo dessa capacitação é apresentar a estrutura funcional do tipo de operação na viagem. A agenda dessa capacitação é composta por contexto geral e apresentação do processo. Contexto geral. O objetivo dessa funcionalidade se refere à legislação da tabela de frete da NTT, Resolução número 5.820, de 30 de maio de 2018, que estabelece a metodologia e publica a tabela com preços mínimos vinculantes, referente ao quilômetro rodado na realização de fretes, por eixo carregado, instituído pela Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. Maiores informações, consulte o link abaixo. Para atender essa legislação, foram implementadas novas funcionalidades, permitindo a configuração de uma tabela de frete a pagar para um determinado tipo de operação da viagem. Por exemplo, um fornecedor poderá operar com mais de uma tabela de frete para um determinado tipo de serviço de transporte. Maiores informações, consulte o documento técnico disponibilizado no link abaixo. Apresentação do processo. Em gestão de transportes, em atualizações transporte, selecione a opção tipo de operação. Em seguida, vamos incluir um tipo de operação. Basta informar o código e a descrição. Em seguida, confirme. Vamos incluir mais um tipo de operação. Informe o novo código e a descrição. Em seguida, confirme. Agora vamos configurar uma tabela de frete a pagar que utilizaremos para configurar o contrato do fornecedor. Em atualizações, terceiros, tabela de frete a pagar. Para essa capacitação, utilizaremos uma tabela PG0101 para a região de São Paulo a Rio de Janeiro. E esses são os componentes que compõem a tabela de frete. Agora iremos configurar uma tabela de carreteiro por rota. Em atualizações, terceiros, tabela de carreteiro por rota. Para essa capacitação, utilizaremos a rota Entigem, com tipo de veículo 01 Toco. Em atualizações, terceiro, contrato do fornecedor. Vamos agora configurar o fornecedor para um determinado serviço de transporte e tipo de operação. Para esse contrato, atualmente já temos o serviço de entrega configurado sem o tipo de operação da viagem. Vamos agora incluir o tipo de serviço 3 de entrega para o tipo de operação 0001, carga geral, para a tabela de frete PG0101. Incluiremos também o serviço 3 de entrega, novamente, para outro tipo de operação 0002, carga granel. Informaremos agora uma tabela de carreteiro por rota. Em seguida, preencher os demais campos, conforme o topo de campo, e confirmar o contrato de fornecedor.
Incluiremos uma viagem de entrega em atualizações, viagens, rodoviária entrega, viagem modelo 2. Para esta viagem, vamos utilizar a rota em Tijem, na qual configuramos a tabela de carreteiro por rota. Logo abaixo temos o novo campo tipo de operação da viagem. Informaremos o código 0002 carga a granel. Em seguida, informe os documentos da viagem. No complemento da viagem, selecionaremos o veículo, cujo proprietário é o que configuramos anteriormente no contrato do fornecedor. O sistema automaticamente efetua a pesquisa do contrato do fornecedor para o determinado tipo de operação da viagem, no caso 0002 carga a granel, que configuramos a tabela de carreteiro CAR 1. Irei cancelar a tela do complemento da viagem e alterar o tipo de operação para o código 0001 carga geral. No complemento da viagem, ao informar o veículo novamente, o sistema automaticamente efetuará a pesquisa no contrato do fornecedor para o determinado tipo de operação e atualizará os dados do frete. Vale lembrar que não é obrigatório informar o tipo de operação na viagem. O sistema, neste caso, efetuará a pesquisa no contrato do fornecedor com o tipo de operação em branco. Em atualizações terceiros, contrato de carreteiro, vamos selecionar a viagem e gerar o contrato de carreteiro. Ao visualizarmos o contrato de carreteiro, note que a tabela de frete utilizada para o cálculo foi a PG 0101, configurada no contrato do fornecedor para o tipo de operação 0001 carga geral, que informamos na viagem. Essa foi a capacitação do tipo de operação na viagem. Obrigada!